Chegando, tá na área com notícias do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes neste primeiro tempo. Um abraço, boa tarde, Emerson Pansieri. Um abraço, boa tarde para você também, João Vitor Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Estamos na Toca da Raposa 2 e falamos em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Hoje trabalho aberto aqui à imprensa e a Itatiaia desde cedo acompanhando todos os detalhes aqui desse trabalho, desse treino comandado pelo técnico Fernando Seabra, já na preparação do Cruzeiro, pensando no jogo contra o La Calera. Tá batendo a porta a Copa Sul-Americana. Quinta-feira, todos estaremos lá no Independência para mais uma jornada esportiva internacional. É o Cruzeiro contra o La Calera nesse desafio de buscar essa classificação no Grupo B da Copa Sul-Americana. Mas um dia agitado, muitas informações que nós vamos contar a partir de agora na Itatiaia. A primeira informação: o Cruzeiro está contratando o Robertinho. Robertinho está de volta à Toca da Raposa. Ficou no Cruzeiro de 2010 a 2020. Depois foi para o Alverca de Portugal, foi para o Santa Clara também de Portugal. Estava trabalhando nesse time português, conseguiu, nesse trabalho feito no Santa Clara, levar a equipe também à divisão principal do futebol português. E ele está então voltando para o clube estrelado. E o que isso significa? A gente até pôde perceber aqui, aquele trabalho com o Guilherme Pio. O Rogério Lima, que era o preparador de goleiros do Cruzeiro, está deixando a Toca da Raposa e, inclusive, já se despedindo desses profissionais, dos jogadores, de outros membros aí da comissão técnica. Vimos o Rogério Lima já sem uniforme, já sem aquela preparação que o profissional tem, né, que vai a campo. Por exemplo, o JP, o João Paulo, que é o preparador que está aqui, estava ministrando e dando atividade pro Léo Aragão, pro Anderson, pro Gabriel Grando. Ele não. Então depois teve essa despedida do Rogério, que está deixando o Cruzeiro. Chegou no ano passado, mas agora com o Robertinho não tem por que também ficar com esses dois profissionais, sendo liberado o Rogério Lima dentro daquela perspectiva de movimentações que aconteceriam nos bastidores, não só do futebol de jogador, mas também daqueles que estão dentro do ambiente do Cruzeiro, ligados ao departamento de futebol, que agora tem o Alexandre Matos como CEO do futebol celeste. Essa é a primeira informação. Uma outra coisa que deu para perceber, e é interessante, que antes de começar o trabalho, eu vi o Edu Dracena trocando uma ideia com o Anderson. E ficaram ali conversando, batendo um papo. Certamente sabe que tem aí o Anderson, é um jogador mais jovem, tem aí essa questão do Cássio, que está próximo de ser contratado e até pode ser anunciado aí nos próximos dias. É algo que vem avaliando, né, o Cruzeiro sobre essa contratação. Pesou muito a experiência do Cássio, né? O Cássio é um jogador experiente, já ganhou tudo na carreira e por isso o Cruzeiro não está medindo esforço para contratar o jogador. Só que o Anderson é o goleiro agora do Cruzeiro, é o goleiro titular do Cruzeiro, é o goleiro que vai ser experimentado pro La Calera. Se tiver a rodada contra o São Paulo na segunda-feira, esse é o goleiro do Cruzeiro, ainda não é o Cássio. E certamente o Edu Dracena, ele falava quando foi contratado sobre esse trabalho que ele teria com os atletas, e deu para ver então em loco aqui no campo, ele batendo um papo longo, com certeza, passando força e apoio ao Anderson, que vem sendo utilizado no gol do Cruzeiro. Depois o Edu Dracena dá uma volta no campo, se encontra com o Pelaipe e para aqui onde estamos, né, fazendo essa entrada ao vivo para quem está acompanhando o YouTube, nessa imagem também do nosso Anderson Porto. Ele para e não dá uma entrevista. É uma espécie de declaração, né? Falando que a imprensa vai ser super bem-vinda aqui na Toca da Raposa, que vai ser mais normal do que a gente está acostumado, né? Que o Cruzeiro chamava o Cruzeiro para vir aqui à Toca da Raposa, mas não era algo, vamos dizer assim, toda semana. Enfim, tinha ali uma janela ou outra que era chamado, mas agora vai ser algo normal. Que é importante, o Pelaipe até frisou isso, que é importante esse alinhamento de imprensa com o clube, para que a gente possa levar quem está ouvindo a Itatiaia agora, para quem está vendo a Itatiaia no YouTube também, as informações da forma mais pura possível. O Pelaipe falou isso, que é importante porque é uma forma de chegar a você que está acompanhando, por exemplo, agora o noticiário, que é importante ter a imprensa aqui. O Edu Dracena corroborou com essa fala, disse que é um trabalho que vai ser constante na Toca e entrou nessa parte de mercado. Cirilo falou que realmente o Cruzeiro
com esse trabalho um pouco mais agressivo, né? Um trabalho um pouco mais forte de contato e conversa do Matos, vai sim ter uma janela com reforços e com jogadores importantes para dar uma qualificada no elenco do Cruzeiro. Ou seja, ele só confirmou algo que estamos falando aqui dia a dia na Toca da Raposa, né, na cobertura, mas é algo que vai acontecer. E tem aí essa movimentação, por exemplo, do Cássio, que está bem próximo de chegar ao time celeste. Tem também informação de trabalho, jogador que deve estar fora do Cruzeiro, mas eu vou passar a bola aí para o estúdio para você já também comentar essa primeira parte das informações. Cirilo? Boa, Pansieri, muitos assuntos, né, pra gente comentar. Aliás, vamos fazer o seguinte, Pansi, vamos falar primeiramente sobre essa preparação para quinta-feira, porque é um jogo importante para o Cruzeiro. A gente sabe, né, pegando a situação da Copa Sul-Americana, da chave, né, do Grupo B, esse duelo quinta-feira às 9, o Cruzeiro vai, entre aspas, abrir a rodada, né, porque na sequência às 11 horas já jogam Universidade de Quito e Alianza. E aí, a situação é: Universidade 10 pontos, Cruzeiro 6, La Calera 4, Alianza 1 ponto. O Cruzeiro pode vencer o seu desafio e jogar a pressão pro outro lado. Ou, caso não vença, pode se complicar completamente, né, Pansieri? Porque não depende dele apenas para ser líder geral, depende dele, sim, para já resolver a questão contra esse adversário e garantir pelo menos a segunda posição, que seria aquele playoff contra as equipes da Copa Libertadores da América. Mas é um jogo certamente tratado com bastante responsabilidade pelo Cruzeiro, porque tá nos pés do Cruzeiro a situação para essa rodada final, né, Pansieri? Muita responsabilidade, Cirilo. A palavra que você usou é essa mesmo, responsabilidade, porque sabe que está nas mãos dele, né? Que tem essa possibilidade de classificação para os playoffs. Vamos ser sinceros, essa primeira posição é bem complicada, né? Não vamos inventar história, né? Tá bem difícil, mas conseguir a classificação, pelo menos por meio do playoff, da repescagem, como é chamada também, é uma forma de avançar a próxima fase da competição. Tentar avançar as oitavas da competição da Copa Sul-Americana, Cruzeiro que não disputava uma competição internacional desde 2019. Então, por isso tem essa responsabilidade e os jogadores foram cobrados pelo próprio Dracena, pelo Matos, pelo Pelaipe, da importância, né, dessa participação deles em relação a esse trabalho. Ô Cirilo, uma outra informação importante sobre treino é que eu vi o Machado e o Bilu fazendo uma corrida aqui à parte, dando uma corrida em volta do campo, fazendo um trabalho em volta do campo, né? E aí o Machado tem uma questão até de uma possibilidade de negociação, o Bilu tem uma questão envolvendo também a parte física, né? Esses jogadores que estão trabalhando, pelo menos não vi os dois trabalhando ali com o grupo, com aqueles jogadores que fizeram um trabalho mais leve projetando essa partida de quinta-feira, e aí é uma questão importante para a gente também repercutir, que é, por exemplo, o Machado quase realmente aí num caminho que acho que vai deixar o Cruzeiro de uma maneira, isso vai acontecer. Agora, a gente teve ontem um convidado importante, o Marlon participou do Bastidores com a gente e ele falando de assuntos pertinentes também desse trabalho que vem sendo desempenhado no Cruzeiro, esse trabalho que vem sendo desempenhado na Toca da Raposa. Tá no jeito aí, Cirilo, pra gente chamar o Marlon? Tá? Sim, no jeito? Vamos lá. Vamos lá então, o Marlon com a gente aqui para falar também aqui no Rádio Esportes trechos importantes dessa entrevista sobre esse trabalho que vem sendo conduzido aqui no dia a dia na Toca da Raposa. A chegada do Pedrinho, como eu já disse outras vezes, para os mineiros e acho que para boa parte do Brasil, é um ícone aqui em Minas, é uma pessoa que fez muito pelo Cruzeiro, pelo desenvolvimento do estado em si, e que agora está tendo a oportunidade também, né, de assumir o Cruzeiro, que é uma paixão da vida dele, isso ele já falou para a gente dos bastidores também, e trazendo pessoas que foram vencedores do clube, que têm identificação, que têm muita história, e pessoas que estão acostumadas a vencer no futebol e vencer durante suas carreiras. E para nós que estamos almejando, né, trazer o Cruzeiro de volta às vitórias, trazer o Cruzeiro de volta aos títulos, que é o mais importante, sem dúvida tem sido muito gratificante poder compartilhar o dia a dia com o Edu Dracena, que foi um ex-atleta multicampeão, que está agora em uma outra função e está passando toda essa experiência para a gente. O Alexandre Matos também, que é um diretor que montou equipes campeãs e aqui no Cruzeiro também. Então eles trazendo essa mentalidade e passando para alguns também que estão chegando agora no Cruzeiro, como é representar essa camisa, como é o torcedor do Cruzeiro. Acho que é muito importante e a gente tem só a ganhar com isso. E também o nosso torcedor também tem só a ganhar com isso. Palavras então do Marlon, que deu essa entrevista pra gente no Bastidores, está aí. Eu acho, Cirilo, que ele
até resume, né, o que foi realmente esse dia a dia. A gente já conversava com ele ontem, na véspera da atividade aberta à imprensa, mas ele já resumiu que é um trabalho que o próprio Pedrinho já tinha dito que teria mais esse contato à imprensa, e como esse trabalho também está um pouco mais leve as coisas aqui na Toca da Raposa, até dentro daquilo que eu falei, que foi aquela conversa informal do Pelaipe e do Dracena com a gente por aqui. Boa, Pansieri. Ô Simões, fala um pouquinho sobre o momento desse Cruzeiro, né? E é claro, pode ser que daqui a pouco, com janela de transferências, o Cruzeiro incorporando, seja um Cruzeiro diferente no segundo semestre da temporada. Mas eu observava, quando a gente analisava ontem aqui no Rádio Esportes o pós-jogo do Cruzeiro contra a equipe do Atlético Goianiense, que por mais que o Seabra tenha na sua equipe titular uma base já definida, ele colocou o Barreal para jogar semana passada. E aí repetiu o time agora nesse fim de semana contra o Atlético Goianiense. Ao longo do jogo ele mexe muito do meio para frente. Do meio para trás, que é a situação onde se enquadra o Marlon, convidado de ontem no Bastidores. Aliás, quem quiser conferir a entrevista completa tá no YouTube da Itatiaia, é só buscar lá pelo Bastidores na aba ao vivo, que você vai conferir essa entrevista na íntegra com o Marlon. Do meio para trás ele mexe muito pouco. A defesa do Cruzeiro não é mais uma preocupação, Alexandre Simões? Cirilo, acredito que não. A gente até destacava isso ontem, né, Edu, na extensão da turma do bate-bola, né? William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, é um quarteto de respeito, né? Eu acho até que o William e Marlon, poucos clubes no Brasil têm laterais com a qualidade deles, com a entrega, inclusive física deles, né? Talvez isso explique muito, né? A gente percebe o William e o Marlon fisicamente muito fortes. Eu acho até que o Cruzeiro poderia pensar, diante da carência de talentos no time atual, de criar um esquema para explorar mais o William e Marlon. Eles têm um poderio muito, muito grande. O que me preocupa nessa retaguarda, né, é a notícia do Cássio pelo estilo de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um treinador que usa muito o goleiro com o pé. E isso é até normal no futebol brasileiro. A gente vê vários times jogando assim. Não o Corinthians, que era onde o Cássio era titular. O Corinthians nunca usou o Cássio com o pé, porque o Cássio não sabe jogar com o pé. Então, o Fábio tinha uma dificuldade, foi pro Fluminense, tentou melhorar isso, mas entrega muito. Ontem mesmo entregou um, né? Ontem mesmo entregou um. A Libertadores do ano retrasado, na fase ali de preliminar com o Olímpia, entregou um e foi 3-1 e 3-1 e saiu nos pênaltis. Mas o time que usa muito isso vai errar. Ok, mas tem goleiro que tem mais facilidade. O goleiro que tem facilidade vai errar menos. Erra menos. O Everson errou outro dia contra o Fluminense, jogou a bola no pé da... Mas são raros os erros, né? Existe confiança de se recuar a bola pro Everson, existia de se recuar pro Rogério Ceni, pro Júlio César. Então, só que o Cássio é meio que um ponto fora da curva nisso. Tudo que ele é bom com as mãos, ele é ruim com os pés. Você nunca viu o Corinthians jogar recuando bola pro Cássio e baseando o jogo nele, sabe? Então, até faz isso, mas aí vem o chutão. Aí é um chutão dele. Ele nem tenta, porque ele sabe ele sabe da limitação. Exatamente. Então, esse tipo de situação que é a que mais me preocupa. O sistema defensivo do Cruzeiro não me preocupa. Eu acho os laterais bons e acho os zagueiros muito bons. Inclusive o Zé Ivaldo, eu acho que ele desperdiça um grande potencial. Se ele for um pouco mais ali, conseguir centrar um pouquinho mais, esquecer o lado meio bruto dele, ele é muito bom zagueiro. Mas o que me preocupa é toda essa história de Cássio com o estilo de jogo do Cruzeiro. Porque são coisas que não batem. O Cássio é um goleiraço. Um baita goleiro. Goleiro de seleção brasileira, goleiro de Copa do Mundo. Mas não é um goleiro para time que pensa em construção lá de trás. Porque ele não tem condição de jogar com os pés. Assuntos relacionados à defesa, Edu Panzi. Um Cruzeiro que tem aí a sequência do seu sistema defensivo e ao longo dos jogos também não mexe nesse sentido. E a inserção provável do Cássio nisso tudo. Eu acho, Cirilo, que por uma briga de permanência na Série A, como o Cruzeiro iniciou o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem bons zagueiros, tem bons volantes, tem goleiros confiáveis, vamos dizer assim. A gente está começando a confiar no Anderson agora. O Cruzeiro tem bons atacantes e tem um cara que é acima da média, que tem nome e sobrenome, Matheus Pereira. Esse é o acima da média. Os outros são bons para essa briga do Cruzeiro de início de campeonato, que é permanência. Se, com a próxima janela, a expectativa da atual diretoria, da atual gestão, e automaticamente a expectativa do torcedor passa a ser
por outro tipo de briga, então o Cruzeiro precisa de um goleiro mais confiável, o Cruzeiro precisa de um zagueiro mais confiável, de um segundo volante pelo menos, e de ao menos 2 a 3 atacantes. Eu estou falando de centroavante e atacante de lado de campo. Se o Cruzeiro quiser mudar o foco da briga dele no Campeonato Brasileiro e quem sabe até numa Copa Sul-Americana. Se quiser continuar brigando por permanência, o elenco que tem dá para ir, e eu acho que até com menos sustos do que teve no ano passado. Concordo com o Simões em relação à característica do Cássio. Ele não tem essa característica de jogo com os pés. Pode evoluir? Claro que pode, mas é um cara que já está na descendente, que eu digo, de carreira e não de forma técnica. Porque eu acredito muito que o Cássio, vindo para o Cruzeiro, pode recuperar o seu jogo de alto nível. O goleiro não desaprende. E goleiro não necessita tanto de parte física. O goleiro precisa de parte técnica. E tecnicamente, com as mãos, saída do gol, o Cássio é muito bom, muito acima da média. Mas, falando num todo em sistema defensivo, as laterais para mim são também muito boas. Mas o Cruzeiro ainda precisa de um outro zagueiro, quem sabe para fazer dupla ali com o Zé Ivaldo, um zagueiro de um nível acima dos que aqui estão. E precisa de mais um jogador de meio de campo, tô falando do meio para trás, um segundo volante talvez, para jogar e fazer dupla com o Romero. Gosto do Lucas Silva? Gosto. Mas não é aquele Lucas Silva de tempos vencedores do Cruzeiro. Não, é interessante porque o torcedor reage no chat aqui dizendo que, porque o Cruzeiro está contratando o Cássio não serve. Muito pelo contrário. Ninguém falou isso também. É um goleiro muito superior a todos que o Cruzeiro tem. O Cássio é um dos poucos goleiros que a gente tem no futebol brasileiro que ganhou títulos, que a gente pode dizer assim, ele fechou o gol e ganhou. A gente lembrar a final do Mundial do Corinthians com o Chelsea, o Cássio foi decisivo. E em vários momentos ano passado, da história. do Corinthians. Copa de 2018, o Cássio é um goleiraço. Agora, se a intenção do Cruzeiro é ter o Cássio, o Fernando Seabra precisa começar a pensar numa mudança do modelo de jogo. Porque ele vai... Com o Anderson, a coisa já tá mais ou menos, né? Quando a bola vai pro Anderson, acho que o torcedor já prende a respiração ali, porque ele também já não é lá com os pés, essa segurança toda, como o Cabral era, né? Porque quem é favorável à vinda do Cássio não quer ouvir defeito, problema. Acha que a gente entende. Acha que mostrar um defeito é falar, não, ele não que tem que vir. Ninguém tá dizendo isso. E não é um defeito, é uma situação que o Cruzeiro precisa resolver para trazer um goleiro que é muito melhor do que o que ele tem. E porque a gente não tem dúvida que se o Cássio vem pro Cruzeiro, quando o Cruzeiro chegar em qualquer lugar da América do Sul e o Cássio descer do ônibus, todo mundo vai dizer, esse é o Cássio, né? Não, é um respeito absurdo. Porque é um goleiro com história. Só que adaptações precisam ser feitas para se ter o Cássio. Eu sou a favor da contratação do Cássio? Claro que eu sou. O cara é um goleiraço. Agora, só que o Cássio, eu não vejo nele, entendeu? Adaptação ao modelo de jogo que o Fernando Seabra segue. Antecipando um possível problema. Uma análise técnica. Pansieri. Aqui no campo, na atividade, fica a expectativa se ele vai ser relacionado para esse jogo de quinta-feira. E o Dineno é um trabalho parcial, com máscara ainda, fez o trabalho em campo, depois deu volta aqui em torno do campo. É um jogador que ainda está nessa fase final, mas logo também vai ficar à disposição do Cruzeiro para o técnico Fernando Seabra. Daqui a pouco eu volto no segundo tempo com mais informações, posicionamento do Cruzeiro também em relação a calendário do futebol. Tem muita coisa pra gente falar ainda, Cirilo. Beleza, Pansieri, já pensou ser jogador de time grande? Tô falando de time grande mesmo, ainda mais, hein? Jogar na companhia do Ronaldo e do Rivaldo. Na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. Quem tá com a Betfair